liderar aquele povo problemático, né, irmão? Milhões de pessoas chegam ao ponto de falar assim: Senhor, porventura foi eu que pari esse povo, Senhor, para ter que aturar esse povo. E ele suporta aquilo tudo, se torna um homem mais manso. Mas por um momento de estresse, e nenhum de nós estamos isentos disso, né? O Senhor vai privar ele de entrar na terra prometida. Moisés quase 40 anos esperando, 40 anos caminhando no deserto, 40 anos se doando por aquele povo. E tem gente que era liderado por ele que ia entrar e ele não ia entrar. E Moisés agora, irmão, ele vai ter que abençoar Josué, para Josué conquistar aquilo que ele não ia conquistar. E apesar de não existir aqui um vínculo familiar de sangue, né, mas podemos aplicar, irmãos, que Moisés exercia uma paternidade espiritual sobre Josué, como mentor, como líder. E Moisés, ele abençoa Josué, para Josué conquistar aquilo que ele não ia conquistar. Eu só estava no meu coração para liberar uma palavra aqui para alguns pais: aquilo que você não conquistou, seus filhos vão conquistar. Aquilo que você quase conseguiu, seus filhos vão conseguir. Você lida aquilo que você tentou e quase alcançou, teu liderado vai alcançar. O Senhor está dizendo nesta noite: esteja disposto a abençoar aqueles que virão depois de você, porque aquilo que você não conquistou, Ele vai conquistar. Aleluia. E nós podemos aprender ainda com Moisés, irmãos, que além dele abençoar o seu filho na fé, podemos dizer assim, para conquistar aquilo que ele quase conquistou, Moisés também é uma pessoa super bem resolvida. Sabe por quê, irmão? Moisés tinha contentamento em Deus. Recapitulando ao porquê dói, o em si prende, o porém envergonha e o quase frustra a gente. O quase frustra a gente. Mas a receita, amados, para a gente estar com o nosso coração protegido dessa frustração, é ter contentamento em Cristo. Eu entendo que Moisés, a presença de Deus para Moisés era suficiente. E quando a presença de Deus, irmãos, é suficiente, promessa vira detalhe. Deus tem promessa para cumprir na nossa vida, amém, irmão? Eu também quero. Mas a promessa precisa virar detalhe na minha e da tua história. É isso que Abraão custou entender. Lá no capítulo 15 de Gênesis, quando o Senhor se revelou para ele e falou: Abraão, eu sou o seu galardão, eu sou o seu troféu. Deus já estava dizendo tudo: eu sou o teu troféu. E Abraão começa a perguntar pela promessa. Ele não tinha entendido o mistério ainda. Mas o Senhor está dizendo esta noite: antes de você alcançar a promessa, você precisa entender que eu sou suficiente. Aleluia. E ele era uma pessoa super bem resolvida e não se frustrou. Por quê? Porque a presença de Deus era mais importante do que a promessa. É por isso que lá atrás ele já havia dito: Senhor, não me faça sair daqui desse deserto se a tua presença não for conosco. O que ele estava dizendo? Para mim não vale a pena alcançar a terra prometida se a tua presença não estiver comigo. Que é o antídoto, irmão, contra a frustração. Tenha Cristo como suficiente na tua vida, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quantos vão ter o Senhor como centro da sua história, como Senhor da sua vida? Quantos vão ter o Senhor, irmãos, como aquele que é o principal, é a primícia, é o mais importante? Para terminar, Tiago, o que mais nós precisamos aprender a lidar nessa nossa trajetória? Eu preciso aprender a lidar com o já é tarde. Aqui eu termino, tá? Por quê? Dói, né? E se nos prende, porém nos envergonha, o quase nos frustra. A gente precisa aprender a lidar com eles. E o já é tarde? Já é tarde desanima. O já é tarde vai sufocando a esperança. E para falar disso aqui rapidamente, estou no tempo ainda, evangelista, conheço só falar, né? Gostaria de terminar falando de Jairo. Lucas 8. A filha dele, irmão, a única filha, tá? Está quase morta dentro de casa. Está muito doente. Jairo era religioso, mas ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Sabia que tem muita gente religiosa, mas que ainda não teve um encontro com Jesus? Não era dia de culto na sinagoga, mas ele foi procurar Jesus. Tem gente que só procura Jesus no dia de culto, mas Jesus quer andar contigo todos os dias da tua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E Jairo agora ele vai atrás de Jesus.
E ele chega e antes de fazer qualquer pedido, ele adora o Senhor, ele reconhece a majestade do Senhor. Quantos vieram nesta noite não só para pedir, mas para adorar o Senhor, irmão? Para reconhecer que Ele é bom, para reconhecer que Ele é leal, que Ele é fiel, que Ele é justo, que Ele é misericordioso e que Ele é digno da minha adoração, independente do que aconteça ou deixa de acontecer. Aleluia. E ele se prostra, ele reconhece o senhorio do Senhor. E então Jesus agora começa uma caminhada com Jairo ao encontro da sua casa. Mas havia uma multidão. E eu gosto de brincar, porque Jesus nunca ia correndo. É para eu perceber? Jesus nunca ia correndo. Quem corre é a gente. Alguém disse, né, que pressa é defeito de quem está atrasado, né? Jesus está sempre no tempo certo, querido. Eu tenho dito, quem anda com Jesus nunca chega atrasado. E em vez de ficar olhando para a linha de chegada, se concentre em andar com Ele. Ele está dizendo, se concentre, foca em mim, anda comigo. Porque se você andar comigo, você não chega atrasado. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos ansiosos, eu também não estou isento disso. E aí o Senhor tem que estar nos lembrando, ei, foca em andar comigo, foca em seguir as minhas pisadas, porque no tempo certo eu faço cumprir tudo aquilo que eu liberei sobre a tua casa e sobre a tua história. Aleluia. E ele começa a andar com Jesus, irmão, mas Jesus não ia correndo. Lembra de Lázaro? Jesus não foi correndo, né? Jesus nunca ia correndo. Quando Jesus foi lá caminhando sobre as águas, ele foi correndo? Não, e foi na madrugada ainda. Estava quase ganhando outro dia. Mas Jesus chega na hora certa. Amém? E agora eles estão caminhando, irmão. E o Jesus que já não ia correndo e tinha uma multidão para atrapalhar, ainda para no caminho. Por quê? Porque chegou uma mulher que também sentia o seu dilema na sua história. Todo mundo tem o seu, né, irmão? Toca na orla dele com fé, não é isso? E ele para e diz, quem é que me tocou? Que de mim saiu virtude. Agora eu fico imaginando Jairo. Chegou primeiro, parece que alguém chega, pega a senha dele, né? Aí Jesus para. Imagina Jairo. Aquela mulher está ali com a sua fé. E outra, né? Estava 12 anos sofrendo, né? Eu fico imaginando, a filha de Jairo tinha quase 12 anos, o texto diz isso, só me engano. Eu fico imaginando quando Jairo ficou feliz, porque a filha nasceu, essa mulher já chorava. A mulher do fluxo. Todos os anos, quando ele se reunia, né, talvez para dar o culto de ação de graça lá na sinagoga, não sei como é que era, né, pelo aniversário da filha, a mulher estava lá, chorando, sofrendo, sangrando, porque aquilo que era um ciclo já tinha virado um fluxo. E ela está lá sofrendo, não pode estar em família, não pode estar em sociedade. Então nunca questione quando chegar a vez do teu irmão, porque você não sabe há quanto tempo ele está chorando, há quanto tempo ela está sangrando. Mas é compreensível, Jairo, né? Parou, Jesus, poxa, Jesus já não estava na velocidade que eu queria, ele para ainda, para atender alguém que chegou depois. Como é que é isso? Tem coisa que a gente não entende, né? Para piorar a situação, quando Jesus para, e eu posso imaginar a cena, a mulher vem de trás. Jesus parou, certamente olhou para trás, né? Quando ele olha para trás, talvez ele dá as costas para Jairo. Isso é muito simbólico. E aí, enquanto isso está acontecendo, imagina essa cena comigo. Chega alguém da casa de Jairo e diz, já é tarde. Não incomode mais o mestre, porque aquela que estava doente morreu. O já é tarde desanima. O já é tarde tira a esperança. O já é tarde nos abate. Mas Jesus, irmãos, que parecia que não estava dando atenção que Jairo estava ouvindo, porque ele estava intertido com a mulher do fluxo. Antes de Jairo falar qualquer coisa, Jesus se vira para ele e diz, não temas, crê somente. Parecia que Jesus não estava vendo, mas ele estava vendo. Talvez está parecendo que Jesus não está vendo o que está acontecendo, aquilo que você está ouvindo, aquilo que está sendo liberado de negatividade sobre a tua casa. Mas Jesus está dizendo, parece que eu não estou vendo, mas eu estou vendo. Parece que eu não estou ouvindo, mas eu estou ouvindo. Ah, querido, Ele sabe de tudo que acontece na tua história. Ele sabe aquilo que você conta e aquilo que você não conta, aquilo que você mostra, aquilo que você esconde. Eu costumo dizer, irmão, que Ele não vê só a estampa, mas Ele vê até o lado avesso. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus diz, não tema, crê somente. E Jairo continuou caminhando com o Senhor. Qual é o segredo, Tiago?
continuar caminhando com Jesus. Ele está dizendo aqui nesta noite: vamos continuar caminhando. Eu não sei se a sua resposta virá nesta noite, mas uma coisa eu sei: se você continuar caminhando com Jesus, a tua hora vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor. O milagre que você precisa dentro da tua casa vai chegar. E ele continuou caminhando com Jesus, não no ritmo dele, mas no ritmo de Jesus. Não na direção dele, mas na direção de Jesus. Não ditando ele a hora, o como, o quando, mas obedecendo o comando do mestre. E quando Jesus chegou lá, nós estou terminando, tinha muita gente na casa de Jairo. Gente que não estava agregando. Tinha as carpideiras, né, que recebiam, irmãos, para chorar no velório. Para ela, quanto mais Jesus demorasse, melhor, né, porque ia ganhar a hora extra. E aí Jesus chega e diz: sai todo mundo, que tem muita gente aí que parece que está chorando de verdade, mas de mentira. Você sabia, irmão, que tem gente que vai estar chorando de verdade, mas de mentira? E quando Jesus falou: não, ela só está dormindo, porque para ele, né, a morte é um sono, né? Ele tem poder sobre a morte e a vida, aleluia. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. E aí aqueles que estavam chorando, riram, deram gargalhada, porque era lágrima de crocodilo, né? Diz que o crocodilo, ele chora, irmão, quando ele está mordendo a presa. Aí ele chora, só que é lágrima de crocodilo, não tem sentimento nenhum. Então, queridos, ele chega ali, e Jesus tira aquela multidão toda, e só entra o pai da menina, a mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Jesus está dizendo para alguém nesta noite: eu vou começar a substituir os frequentadores da tua casa. A gente não precisa ter muitos amigos, mas a gente precisa ter os amigos que Jesus envia. Já viu aquela pessoa que parece que tem amigos de todo mundo, mas não tem relacionamento profundo com ninguém? É amigo de todo mundo, mas não tem relacionamento profundo. No momento de ter alguém para chorar com ela, ela não tem ninguém. Mas Jesus está dizendo: eu vou começar a trazer pessoas para a tua casa. Não vai ser muitas, mas vão ser as pessoas que vão interceder para que aconteça um milagre dentro da tua casa e dentro da tua família. E quando eles chegam lá, irmão, Jesus entra com só quem Jesus queria, e aquela que estava morta ressuscita. E para terminar, Jesus ressuscita a menina que estava morta, mas ele fala assim para os pais: ó, alimenta ela. E aqui eu termino. Prometo que aqui eu termino. Ressuscitar é com Jesus, querido, mas eu e você precisamos alimentar. Por que, Tiago? Porque senão pode morrer de novo. Sabia disso? Tem gente que vem para a campanha evangelista Nelson: oh, Jesus, ressuscita o que morreu no meu casamento, ressuscita o que morreu no meu relacionamento com meus filhos, ressuscita o que morreu. Aí Jesus ressuscita, só que ele não alimenta. Aí ano que vem está aqui para ressuscitar de novo. Que o Senhor nos ajude, que possamos alimentar aquilo que um dia morreu, para não morrer de novo. Tiago, como assim? Como é que eu alimento o amor? Não é botando feijão e o arroz dentro de casa para a esposa cozinhar, né, irmão? Fazer a comida, né? Não é só isso. Às vezes é com tempo de qualidade que a gente alimenta o amor. O alimento emocional, mas como é que a gente alimenta? É com atenção, é com tempo de qualidade. E muitas das vezes, irmão, nós estamos insensíveis a isso. O homem da casa, né, com todo respeito aos irmãos aqui presentes, eu sei que não é a realidade aqui da maioria, mas muito homem acha: não, eu tenho que botar o feijão e o arroz dentro de casa. A mulher acha: eu tenho que cozinhar. E falta, irmãos, o alimento emocional. Falta a nutrição do amor, do respeito, da cumplicidade. Mas que o Espírito do Senhor alinhe o nosso coração nesta noite, que nós possamos sair daqui com a expectativa de que Jesus, ele pode sim ressuscitar o que morreu na nossa história, dentro de nós muitas das vezes. É igual espiritualmente, o Senhor pode trazer um renovo espiritual na minha vida hoje, mas se eu não me alimentar da palavra, se eu não me alimentar da comunhão, depois eu morro espiritualmente novamente. Mas que nesta noite o Senhor possa alinhar nossos corações. É a primeira noite da campanha, né? Que você possa sair daqui com o seu coração alinhado com aquilo que Jesus quer fazer na tua casa, na tua vida, no teu casamento, para que você possa ser um instrumento de bênção, irmão, Senhor, para restaurar outras famílias, amém?
Não queremos ficar dando trabalho a Jesus o resto da vida, né? Pedindo sempre o mesmo milagre, a mesma restauração, que possamos ser tratados, curados, restaurados, para podermos ser um instrumento de cura e de bênção para outras famílias. Você recebe essa palavra? Amém. Vamos terminar fazendo